Então, falar sobre o sacerdócio universal do crente. A Bíblia diz que todos os que creem em Deus, né, aqueles que foram escolhidos, 1 Pedro 2,9, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Foram chamados para anunciar a virtude daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia afirma que o povo de Deus é sacerdócio real, nação santa. Isso é o fundamento da doutrina do sacerdócio universal de todo crente. Todos os crentes são sacerdotes, todos os crentes eles são ungidos pelo Espírito Santo e todos os crentes então recebem de Deus uma capacidade. O que é unção? É capacidade. O que o Espírito Santo faz? Deus é Espírito. O Espírito Santo ele nos capacita, ele nos habita, né, com sua presença manifesta e nos capacita a fazer coisas, ou conhecimento, ou a área que ele quiser. E todos os crentes são nação santa, sacerdócio real. Então essa doutrina é chamada sacerdócio universal do crente. De maneira que todos os crentes eles têm a autoridade que vem do Espírito. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo ele cai no chão, tem aquela visão lá em Atos 9, quem foi mandado para evangelizá-lo? Ananias. E que Ananias era? Um irmão. Não era um apóstolo, ele não era um pastor. Ele era um crente, um discípulo de Jesus Cristo. Ou seja, alguém que nasceu de novo, que foi habitado pelo Espírito da verdade. Então, Ananias então vai lá, impõe as mãos sobre Paulo e Paulo é convertido. Já era convertido, né? Paulo então ele recebe o Espírito Santo e é batizado. Então, qualquer crente que recebe o Espírito Santo é um sacerdote e pode ministrar tanto a ceia quanto o batismo. A Bíblia não ensina que só os pastores e diáconos podem fazer isso. Não ensina, isso é legalismo. Isso é ultrapassar o que está escrito. Melhor que seja alguém que represente, né, a igreja, o pastor, mas não é necessário ser um pastor ordenado. Ou seja, qualquer crente pode ou batizar ou oferecer a ceia, ministrar a ceia. Assim como qualquer crente pode, pela doutrina do sacerdócio universal, evangelizar, expulsar demônios e ensinar. Então, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Também a Bíblia ensina sobre o sacerdócio universal, que ele comprou para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua e nação, Apocalipse 5:9. E para Deus, né, nos constituiu o reino de sacerdotes. Também outros textos falam sobre o sacerdócio universal, 1 João 2:20 e 27. Vós tendes a unção que vem do santo e não necessitais que ninguém vos ensine. Essa doutrina do sacerdócio universal ela é uma pedra de tropeço para toda pessoa que tem a mente clerical, toda pessoa que tem a mente, vamos dizer assim, presa pela religiosidade. Né? Presa pela religiosidade. Então essas pessoas elas têm, digamos assim, um fanatismo por títulos e cargos religiosos. Embora existam ofícios, todo crente pode, de certa forma, evangelizar ou abrir um culto doméstico em casa. Agora, nesses últimos dias de pandemia, o homem é um sacerdócio do lar, você que é homem, você deve ter feito isso, ter feito culto na sua casa, né? E se você não pôde participar da ceia na igreja, você deveria fazer a ceia com a sua esposa. Com que autoridade? Com a autoridade sacerdotal, você é o sacerdote da família. Vocês são sacerdotes, uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, eu não vejo problema nesse tipo de coisa. A mente clerical, ela encaixota as coisas de uma forma que não tem
né? Chega a ser escândalo para muitos a gente afirmar que qualquer crente pode, de certa maneira, ministrar a ceia na casa, com a família, ou ter um culto, né, no lar, mas não, pode fazer isso. Acredito que esses últimos dias eles foram bastante importantes para esse tipo de coisa. Eu vi gente que ficou apavorado, né, porque não sabia nem fazer, nem fazer mais culto em casa, caseiro, né? Mas o que o Espírito faz? Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia, Ele capacita. O Espírito é nosso capacitador. O que é a unção, né, que nós recebemos, uma nação do sacerdote? É a capacidade do Espírito de sermos sacerdotes de Deus, de sermos os ministros do Evangelho. E isso inclui tanto evangelismo, quanto ministrar para a nossa família, orar, etc. É importante falar isso, né? Isso vai em vários pontos. Então, por exemplo, uma pessoa não tem uma igreja bíblica na cidade dela. Qual o problema dela pegar e abrir um culto familiar na sua casa e convidar pessoas a evangelizar e ela ministrar a palavra de Deus? Não tem nenhum. Ela é cristã, ela é regenerada, ela é... Qual o problema? Ah, mas não sei o que, não. Se o negócio crescer, melhor ainda. Entendeu? Então, isso é implantação de igreja. Mas hoje, a mentalidade religiosa não permite as pessoas fazerem isso, né? Inclusive, as igrejas e instituições, elas têm sido, sim, as maiores assassinas de ministérios, né? Trancadoras de ministérios. Na verdade, eu não tenho esse problema na minha igreja, graças a Deus. E hoje eu percebo que eu perdi muitas oportunidades de fazer mais. Poderia ter feito mais nesses últimos anos. Poderia ter trabalhado mais ainda do que eu já trabalhei, com grupos pequenos e grupos familiares chamados células. Poderia ter feito melhor e mais. Com mais dedicação, com mais seriedade. Aberto mais casas, né? A gente tem tem 2 casas agora com células que já são dezenas de pessoas convertidas, aprendendo a palavra de Deus, louvando a Deus, tendo comunhão, testemunhos de muitas coisas acontecendo, crianças sendo convertidas. E isso eu simplesmente ensinei aquilo que eu aprendi por Diego. O Diego tomou a frente e ele é o sacerdote, ele crê que ele é um sacerdote, um ministro do Senhor, e ele faz e toma a frente. Então, isso a gente deve fazer sempre, e não devemos parar. Não devemos parar com isso. Satanás, ele se opõe à igreja, ao avanço, né? Esse tipo de coisa, ele gera desgaste físico, ele gera energia, ele gasta energia. Então é muito mais fácil você simplesmente criticar do que você trabalhar, botar a mão na massa e fazer. Então muitas pessoas no Facebook, né, eles criticam muitas igrejas, né, tudo certo, tem muitas coisas erradas que devem ser criticadas. Mas não vejo evangelizando, não vejo fazendo nada. Não tem aquela proatividade dentro do corpo da igreja. E nós devemos ser isso. Então isso é ser sacerdote. Não é só servir, mas assumir a sua posição de sacerdote que você recebeu em Cristo Jesus. E cada crente é um sacerdote. Cada crente é um. Todos nós somos um sacerdote, um ministro do Senhor. Que Deus possa abençoar vocês. Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui. Algo curto e simples, né, respondendo essa questão do sacerdócio universal. No seu trabalho você é sacerdote, na sua casa, onde você estiver. Isso não impede você de fazer um culto doméstico. Não impede você de reunir pessoas e estudar a Bíblia na sua casa. Não impede. Só a religiosidade impede. Uma outra coisa é quando a liderança ela proíbe esse tipo de coisa. Por que a liderança vai proibir um grupo de crentes estudarem a Bíblia? A não ser que ela tenha medo. Claro que tem a questão das pessoas que falam heresias e tal. Isso aí a gente deve sim ter em mente e devemos sim repreender essas pessoas. E com certeza, né, até excomungá-las.
Mas um grupo de crentes estudando a Bíblia, qual o perigo? Nenhum, né? Se houver divergência, como o próprio Paulo diz lá em Filipenses, Deus esclareceria. Então nós devemos crer que o Espírito Santo está conduzindo a igreja a toda a verdade, ele fará isso. E a santificação da igreja, ela se torna algo sem peso, né? Algo sem peso, algo natural que vai sendo feito de uma maneira leve, sem cargo, sem anseio, né, pelo poder. Esse é um grande problema também nas igrejas, quando as pessoas começam a ansiar o poder e cargo, né? Quando você entende o sacerdócio universal do crente, você não precisa de cargo, né? Você não precisa ser pastor. Você é aquilo que Deus te levantou para ser, que é um sacerdote, e você vai testemunhar do evangelho onde você estiver. Você não precisa disso. Não precisa de cargo. É que é muito, muito, muito importante pregar num púlpito. Afinal, ali as pessoas vão me ver eu brilhar. Parece a música aquela, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Mas não é assim que funciona, né? E a gente sempre quer ter a primazia, mas você vê quantas igrejas Paulo abria e muitas pessoas nem respeitavam ele. Então isso é errado, mas a questão que eu estou focando aqui é nós não vamos buscar glória para nós, né? Nós diminuímos e Cristo venha crescer, a palavra de Deus venha crescer. A palavra de Deus não está algemada. Amém? Que Deus abençoe vocês.